para você foi o povo de Israel. Um povo que saiu do Egito, viu vários milagres acontecer, viu sinais, viu maravilhas, as 10 pragas do Egito. Aquele povo conhecia de perto o que era viver sinais, o que era viver essas maravilhas, mas mesmo assim foi um povo que veio se tornando desobediente. Enquanto Moisés está lá recebendo as tábuas da lei, imagina Moisés lá 40 dias para receber as tábuas da lei, e o povo lá embaixo fazendo um bezerro de ouro, fazendo uma festa, um povo que estava se corrompendo. Ali em Êxodo 32 ele traz essa narrativa, daquele povo construindo um bezerro de ouro, e quando Moisés desce, no Êxodo 33, ele se depara com aquela situação, e diante daquela desobediência, aquelas pessoas não conseguiram vencer aquele deserto que durou 40 anos. Existem estatísticas, especialistas dizem que aquela travessia, que era cerca de 400 a 600 quilômetros, que aquela travessia poderia ter sido feita em 11 dias. Por que aquele povo demora 40 anos? Porque aquele pessoal estava em desobediência. Então existem desertos na nossa vida que eles acontecem por meio da desobediência. É quando a gente deixa de fazer aquilo que é para ser feito. É quando a gente quebra os princípios. É quando a gente quebra os valores. É quando a gente quebra os mandamentos. É quando nós estamos debaixo de uma sentença que ela vem exatamente na nossa vida para nos educar, para nos fazer voltar, para que nós possamos então adentrar no nível das promessas. Aquele povo estava ali 40 anos, Moisés surge como um libertador, mas olha o que Deus faz com Moisés. Moisés não poderia ter sido criado no meio daquele povo, porque se ele tivesse sido criado no meio daquele povo, ele teria uma visão de escravo. E aí Deus vai lá, coloca ele dentro de um cesto, e ele vai ser criado no Egito. Porque o povo egípcio era um povo de uma mentalidade liberta. Então quando Moisés vai lá para o Egito, ele vai aprender a partir de um padrão, de uma mentalidade de libertação e não de uma mentalidade de escravo. E 40 anos para que aquelas pessoas então pudessem compreender o como sair daquela situação. A pergunta que você precisa responder hoje é como se você estivesse fazendo um mapeamento. É como se você hoje estivesse fazendo um diagnóstico. Você já parou para pensar, você fazendo uma ressonância magnética hoje da sua vida e perceber assim, Senhor, qual área da minha vida eu estou passando no deserto? E esse deserto ele é por desobediência? Porque se deserto for por desobediência, vai ser necessário você voltar a obedecer. E a palavra de Deus diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Eu sei que tem coisas que nós vivemos na nossa vida, coisas talvez que nós nem merecemos, benefícios da parte de Deus que nós não merecemos, mas vivemos por obediência. Deus às vezes vai te levar a lugares, vai fazer você viver situações que não é pela sua capacidade, mas é pela obediência. Se você olhar para esse texto que diz que obedecer é melhor do que sacrificar, não adianta você ter uma vida, por exemplo, de jejum e estar em desobediência. Eu falava isso com o pastor Samuel J. Marques. Eu tenho rodado, gente, vários países do mundo, e sabe uma das questões aonde o inimigo aprisiona as pessoas? Ele aprisiona as pessoas no que diz respeito a dízimo e oferta. E as pessoas então deixam de viver o sobrenatural de Deus porque estão desobedecendo. Só que parece que a gente não se atenta. Já fazem 35 anos que eu ando com Jesus e já tiveram períodos da minha vida que eu deixei de dar o dízimo. E aquilo ali foi algo assim terrível na minha vida, porque realmente o espírito devorador ele entrava. Mas parece que às vezes nós vamos sendo tomados por uma cegueira e a gente não vai percebendo. Mas lá em Malaquias, no capítulo 3, ele vai dizer: e o diálogo de Deus ele pergunta: por que me roubais? Eu
o diálogo continua, mas nós te roubamos em quê? E o Senhor declara: vocês têm me roubado nos dízimos e nas ofertas. Esse é o nível de desobediência. Porque quando a gente pensa em desobediência, a gente já vai pensar logo nos pecados morais. Vai pensar em desobediência, a pessoa já pensa na prostituição, ela pensa no adultério, começa a pensar em outras coisas. Mas pode ser isso também? Também. Mas às vezes é a desobediência no que diz respeito aos dízimos. Às vezes a desobediência é no fator de honrar pai e mãe. Às vezes o nível de desobediência ele vai acontecendo em tantas áreas da nossa vida, e aquilo nos coloca dentro de um deserto. E talvez já era para você ter passado de fase. Talvez já era para você estar vivendo outras coisas. Eu acredito que o que nós devemos nos questionar é: será que hoje estamos dentro da fase que Deus planejou para a nossa vida? Ou estamos aquém daquilo que Ele planejou? E o que pode nos colocar nessa posição talvez seja o deserto da desobediência. Existe um segundo nível de deserto na vida do cristão: o deserto da decisão. Metaforicamente falando, Jacó, ele vive um deserto da decisão. Por que Jacó vive um deserto da decisão? Porque Jacó, lá no Val de Jaboque, ele precisou enfrentar a sua identidade. Lá no Val de Jaboque, Jacó, ele precisou vencer os seus medos. Naquele ambiente, ele precisou, diante da solidão, se reencontrar com Deus. Então, Deus leva ele para aquele momento de tratamento, e esse deserto da decisão, é necessário que você faça o caminho de volta. Existem desertos que estamos vivendo na nossa vida, porque nós não fizemos o caminho de volta. Sabe, aquele lugar que você errou, você tem que reparar aquilo, voltar àquele princípio original, voltar àquele propósito original. E às vezes a vida da pessoa ela fica travada. Certa vez um amigo meu, isso há 14 anos atrás, ele trabalhava comigo como executivo de uma grande empresa e um homem de Deus. Mas um dia ele toma uma decisão. Ele vira e fala assim: eu quero sair dessa regional e eu quero ser transferido para uma outra região. E ele falava para mim assim: Antunes, esse nosso chefe, ele não briga por ninguém. Ninguém é promovido ao trabalhar com ele. Você já percebeu que ele é o cara que ele não se expõe? Então, se a gente continuar trabalhando com ele, a gente não vai crescer. Pois eu vou pedir para sair dessa região, porque eu não quero mais trabalhar com ele. E aí ele vai lá, arruma uma situação para sair daquele ambiente. E aí ele toma essa decisão, ele toma a frente, consegue uma transferência. Aí naquele momento ele sai de Brasília, vai morar em Rio Branco, no Acre, e depois daquilo ele foi passando por vários estados do Brasil, até o momento que esse líder, esse diretor que era dessa região lá de Brasília, foi transferido e se reencontra com ele na região norte do país. E lá na região norte do país, o Espírito Santo gera algo dentro dele e fala assim: você precisa enfrentar o deserto da decisão, você precisa fazer o caminho de volta. E aí ele chama o chefe dele dentro da sala, ele chama toda a sua equipe, a sua liderança, e diante daquela liderança ele pede perdão para aquele chefe. Ele fala: chefe, eu quero te pedir perdão, porque há anos atrás, quando eu saí de Brasília, eu saí porque eu dizia que você não brigava por ninguém. Mas hoje eu quero, no mundo espiritual, zerar essa situação. Eu preciso fazer esse caminho de volta, eu quero te pedir perdão. Só que não parou por aí. As coisas, a vida continuou. E no início desse ano, esse meu amigo me liga e fala: tem uma notícia para te dar. Estou voltando para Brasília. E aí ele volta para Brasília, a gente senta para tomar um café. E eu me lembro que há 14 anos atrás ele estava tão revoltado com a situação que ele falou assim: eu quero ir embora de Brasília e lá no aeroporto eu vou bater os pés, porque eu não quero levar nenhum pó dessa cidade. Ele estava tão revoltado com aquela situação
que anos depois, 14 anos depois, Deus oportunizou para que ele voltasse. O Espírito Santo dizia ao coração dele: sabe por que você está voltando para Brasília? Porque você precisa fazer o caminho de volta. Porque são 14 anos que a sua vida está travada em algumas áreas. Tem coisas que já era para você ter recebido, mas não recebeu, porque ainda não fez o caminho de volta. Você precisa fechar ciclos. Na prática, o que eu quero dizer para você? Talvez tenha deserto que você está vivendo na sua vida hoje, sabe por quê? Porque você precisa perdoar alguém. E se você não fizer o caminho de volta, se você não procurar aquela pessoa, se você não acertar essa situação, você vai continuar vivendo no deserto. Vamos observar o que a palavra de Deus ela nos fala, gente. Teve aqui o momento dos dízimos e das ofertas. Se você tiver um problema com seu irmão, não adianta você vir semear, não, porque a sua oferta não vai ser aceita. Isso é a Bíblia que está dizendo. Aí a pessoa vai lá e faz uma oferta alçada, mas está com um problema com o irmão, vai ter que resolver, vai ter que fazer o caminho de volta. Esse caminho de volta pode encerrar o deserto da sua vida. Talvez você está brigado com o seu pai, está brigado com a sua mãe, está brigado com o seu irmão. Deixa o orgulho de lado, deixa a vaidade de lado. Procure essa pessoa e zere isso. Faça isso essa semana. Você está cantando aqui, eu preciso de milagre, eu não quero ser mais um, mas aí Deus está oportunizando uma clareza para dizer assim, ó, o deserto que você está vivendo, ele tem data e hora marcada para acabar, mas vai depender da sua atitude. Aleluia! Esse é o segundo nível de deserto que acontece na vida de um cristão, o deserto da decisão. E quando você então decide fazer esse caminho de volta, um ciclo se fecha. E algo novo é estabelecido sobre a sua vida. E existe também o deserto do aperfeiçoamento. Um exemplo de deserto do aperfeiçoamento, o deserto da prova, da lapidação. Jesus, depois de ter sido batizado, a Bíblia diz que ele foi impelido para o deserto. Ele foi enviado para o deserto. Ele foi, de fato, empurrado para o deserto. E lá naquele ambiente, depois de 40 dias e 40 noites jejuando, a Bíblia ela conta que o inimigo ele chega para tentar Jesus. E naquele momento ali da tentação, naquele momento ali onde ele iniciaria o seu ministério, diante daquele cenário, ele foi tentado, ele foi provado, mas ele venceu. Porque naquele ambiente era necessário que ele passasse por aquilo para que o grande ministério dele acontecesse. Existem desertos que estão acontecendo na sua vida, que são literalmente desertos colocados por Deus para trabalhar o seu caráter. Desertos que são colocados por Deus para aperfeiçoar a sua história. E existe algo que você precisa entender. É uma coisa que a gente às vezes não analisa. Existem coisas que nós não analisamos. Existem situações que nós vamos viver. E se você for perceber, se você olhar a história de vida das pessoas, o deserto ele tem uma característica. Ele tem a característica de nos ensinar. Ele tem a característica de trabalhar a nossa fé. Ele tem a característica de moldar, de nos colocar na relação de dependência com Deus. Aleluia. E isso é poderoso na nossa vida. Você pode perceber que os maiores aprendizados que acontecem na vida das pessoas não são nos momentos de glória, nos momentos de reconhecimento. Mas os maiores níveis de crescimento que acontecem na vida das pessoas são nos momentos de dificuldade. Nos momentos de dificuldade, nós avançamos, nós amadurecemos, nós de verdade chegamos naquilo que é o nosso destino profético. Só que existe uma boa notícia para você nessa noite. Sempre depois de um deserto, haverá uma terra prometida. Glória a Deus. Sempre depois
depois de um deserto haverá uma terra prometida. Talvez você está prestes a pisar na terra da promessa. Basta você vencer isso que está acontecendo na sua vida. Mas muito mais do que simplesmente vencer, eu quero te encorajar nessa noite a avaliar a sua vida e perceber qual tipo de deserto que eu estou passando. Porque existem desertos que a gente está passando porque nós mesmos criamos. Às vezes a pessoa ela toma uma atitude, ela toma uma decisão e ela se coloca diante de uma dificuldade. E nós seres humanos, nós somos mestres em fazer isso. Nós seres humanos, nós temos essa capacidade de criarmos um problema e depois pedir a Deus para nos ajudar a sair de uma coisa que Ele nem mesmo mandou a gente entrar. Uma coisa é você agir por fé, outra coisa é você agir por irresponsabilidade. Existem coisas na nossa vida que a gente, de verdade, precisa aprender para vencer aquilo. Se aquele povo de Israel tivesse aprendido a lição antes, eles não teriam demorado 40 anos. Nas nossas vidas, existem situações que nós estamos vivendo ainda, porque não aprendemos aquilo que deveria ter sido aprendido, para que pudéssemos romper naquela área. Então que você possa hoje olhar para as áreas da sua vida, e muito mais do que apenas querer um milagre, que você possa perceber isso. O que é que eu preciso hoje analisar? O que eu preciso hoje perceber para que de fato eu interrompa esse ciclo na minha vida? Porque esse mesmo deserto lá do povo de Israel, o mesmo deserto que matou pessoas, foi o mesmo deserto que formou uma geração de vencedores. O deserto então ele pode vir para te matar ou pode vir para te promover. Ele pode vir para te matar ou fazer você passar de nível. E todas as vezes que você passa por este deserto, significa que Deus quer formar em você uma experiência para que você possa compartilhar com outras pessoas. Porque para Deus, o deserto ele é uma ferramenta de trabalho. A dor não é para te matar, a dor é para fazer você vencer. Por isso é vencedor, é aquele que vence a dor. Quando nós aprendemos a vencer as nossas dores, nós vamos inaugurar um novo tempo na nossa vida. Talvez hoje tenha alguma ferida que está aberta na sua vida, mas todas as vezes que Deus fecha uma ferida, Ele abre um ministério. Aquilo que talvez está doendo hoje na sua vida, é Deus dizendo, eu quero te usar nessa área. Aquilo que está doendo é para você vencer, e para você ser legítimo nessa situação. Porque como vamos falar de algo que não vivemos? O apóstolo Paulo ele disse, eu vi, eu criei, por isso é que falei. Existem situações que quando nós avançarmos, nós poderemos fazer uma grande diferença, e isso vai levar a gente para esse próximo nível. Porque o deserto ele também vem para testar as nossas motivações. O deserto ele vem para saber no que nós realmente estamos confiando. Aonde está a nossa confiança? A Bíblia declara, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, nós porém confiamos no Senhor. A nossa confiança precisa estar depositada nele. Mas nós vivemos uma geração de pessoas que não têm assumido a responsabilidade. Nós vivemos uma geração de pessoas que estão terceirizando o tempo inteiro o problema. O que eu quero construir com você aqui hoje, lançar essa semente, é para você sair daqui e avaliar que área da minha vida eu estou passando por luta. E o que eu estou passando é o quê? É para me lapidar? O que eu estou passando é para que Deus possa inaugurar um ministério? Ou o que eu estou passando é porque eu preciso fazer um caminho de volta? Ou será que aquilo que eu estou passando hoje é necessário que eu venha de verdade abandonar práticas que não estão alinhadas aos propósitos de Deus? E isso nos leva para o próximo nível. Só que existe algo interessante. Lá nesse texto de Êxodo 32, quando o povo constrói aquele bezerro de ouro, e Moisés ele desce e vê aquela situação, aquilo deixa ele
100% revoltado. E aí, naquele cenário, Deus fala algo. Deus fala assim: Moisés, eu vou enviar o anjo adiante de vocês, e o anjo vai destruir os inimigos, e vocês poderão entrar na terra, mas eu não vou, Moisés. E aí Moisés, diante daquele cenário, que tudo que aquele povo queria era entrar na terra prometida, Deus falou: vocês não querem aprender nada? Vocês são teimosos? Então entra, só entra, mas eu não vou. E aí Moisés faz uma declaração que tem que ser a nossa declaração de vida, e ele fala assim: Senhor, se o Senhor não for, eu não irei. Sabe o que eu aprendo com isso? O que eu aprendo com isso, a reflexão que me vem na minha mente, é que ainda que você esteja no deserto, ainda que você esteja no deserto, é melhor você estar no deserto com Deus do que na terra prometida sem Ele. O que você precisa conservar é a presença. Glória. É isso que nós precisamos valorizar, porque Deus só queria que aquele povo aprendesse a ter uma mentalidade livre, para que ele pudesse entregar tudo o que ele tinha para aquele povo, que até hoje é um povo abençoado, é o povo de Deus. E às vezes a gente está vivendo situações, a gente não consegue ver saída, a gente está vivendo uma situação, a gente não consegue ver uma luz no fim do túnel, e a gente está ali dentro do cenário, e a gente parece que vai sendo envolvido emocionalmente com aquele cenário, e o fato desse envolvimento emocional, ele nos impede de ver aquilo que são as promessas de Deus. E quantos de nós, diante de situações como essa, perdemos a fé, perdemos a esperança? Quantos de nós, diante disso, não compreendemos a necessidade de dependermos de Deus? Porque o povo, quando está lá no deserto, ele está sendo alimentado, ele está sendo cuidado, Deus não deixou faltar nada, as vestes não envelheciam, mas o que ele realmente queria era que elas passassem por um processo de transição, um processo de mudança de mentalidade, para encontrar o que era realmente o propósito. A nossa confiança precisa estar no Senhor. O que diremos, pois? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando vivemos a perspectiva da terra, a gente potencializa. Eu sei que tem problemas que a gente vive que parecem que eles não vão ter fim. E nós entendemos que o tempo, ele ajusta as coisas, o tempo equilibra as coisas. Mas eu não quero dizer para você que é simplesmente fácil, porque talvez você esteja vivendo uma situação, eu já vivi situações na minha vida, onde eu sabia que o tempo ia ajudar a resolver aquela situação, mas parecia que o tempo não passava, porque quando você está dentro do problema, parece que o tempo não passa. Quando você está dentro do problema, parece que nunca vai ter fim. Mas eu quero dizer para você que existe uma boa notícia. Ele disse: vocês não podem perceber, uma coisa nova eu estou fazendo. Glória a Deus. Essa é a fé que nos move, essa é a esperança que nos move. Por isso você senta aqui aos domingos, vem às quartas-feiras, porque nós sabemos que a nossa fé, a nossa esperança, ela vai nos mover na direção de dias melhores, porque sobre nós existe uma promessa. Você não vai ser apenas mais um nessa multidão. Você vai receber da parte de Deus, sim, direcionamento para você vencer. Você vai receber da parte de Deus ferramentas poderosas que vão literalmente levar a sua vida para um próximo nível, e a sua vida vai ser um testemunho. Mas é nesse tempo que vamos ser formados.
Perceba que o próprio Jesus, ele passou pelo deserto. E às vezes a gente questiona, por que eu estou passando por isso? Porque tem coisas que são necessárias no processo. A palavra de Deus, ela diz que a nossa leve e momentânea tribulação, ela produz para nós eterno peso de glória. A nossa fé, ela vai sendo fortificada diante dessas lutas, diante dessas dificuldades. Só que não é a respeito apenas de aumentar ou não a sua fé, é a respeito de você tomar a consciência. Porque talvez hoje você vai sair daqui entendendo, o que eu estou vivendo hoje na minha vida é tratamento de Deus. Amém. Senhor, você vai mudar a sua oração. O que eu preciso aprender para sair desse deserto? O que o Senhor quer ensinar para mim para que eu possa sair desse deserto? Ou talvez você percebeu, eu estou no deserto da desobediência, eu preciso alinhar minha vida. Porque na nossa jornada, coisas vão acontecendo, situações vão se perdendo. O que nós fazíamos antes, talvez não fazemos mais hoje. E esses cenários vão gerando bloqueios na nossa vida. Mas existe uma maneira de você acessar algo diferente em Deus, para que você venha realmente viver milagres na sua vida, para que você possa ir para uma nova estação. Desde o primeiro dia em que eu cheguei aqui para ministrar, e os 2 períodos anteriores nós viemos falar sobre treinamento, não foi uma pregação, mas desde o primeiro momento que eu pisei aqui, algo tem ecoado dentro de mim. É como se Deus quisesse promover aqui na vida das pessoas uma mudança de geografia. Existem pessoas aqui que para viver um novo nível de milagre, Deus vai ter que mudar o seu ambiente geográfico. É uma mudança de geografia. Só que as pessoas interpretam mal, elas acham que mudar a geografia é apenas mudar, por exemplo, de cidade. A mudança geográfica pode ser uma mudança de cidade, mas a mudança geográfica ela pode ser uma mudança de emprego. A mudança geográfica pode ser uma mudança de mentalidade. A mudança geográfica pode ser uma mudança de estilo de vida. A mudança geográfica é aquilo que acontece na expansão dos seus limites de mentalidade. E o que eu sinto de compartilhar com vocês é: Deus quer mudar geografias internas aqui, para que você possa viver coisas novas. Para que a zona de conforto ela seja quebrada, ela seja desestruturada. E para que você possa realmente aprender a depender de Deus. Deus nos coloca em situações, cenários e adversidades, e o que Ele quer apenas é ver aonde está o nosso coração, onde está a nossa confiança. E ao perceber o que precisa ser feito, você cria uma nova direção para a sua vida. O que eu vim compartilhar com você aqui, nesse momento, nessa palavra, é algo mais racional. Eu quero que você analise isso. Que você peça o Espírito Santo para te sondar. Que você peça o Espírito Santo para te visitar e para te mostrar. Sonda-me, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Senhor, me mostra o que eu estou vivendo hoje está sendo fruto do quê? E eu sei que cenários vão mudar. Eu sei que situações vão ser mudadas. Eu sei que pessoas aqui vão vir testemunhar a respeito do que foi gerado nessa noite. Eu sei que existem coisas que vão ser interrompidas, padrões que vão ser interrompidos. Eu sei que mudanças vão acontecer, e essas mudanças vão projetar a sua vida para uma nova estação, porque Deus tem uma nova estação para a sua vida. Deus tem novidade de vida para todos nós. Nós que somos filhos de Deus devemos andar em novidade de vida. Nós precisamos tomar posse das promessas e das palavras. Mas também devemos
fazer o que a palavra nos aconselha. Devemos examinar a nós mesmos. Então, quando eu faço esse exame pessoal, quando eu tenho coragem para fazer isso, quando eu paro de fugir da realidade, quando eu olho para a situação e falo, Senhor, por que eu estou vivendo isso? E ao analisar isso, agora uma nova porta se abre. Um novo caminho se abre. A possibilidade para você viver coisas que não viveu ainda. A possibilidade de caminhar por caminhos que não caminhou. De Deus projetar a sua vida para aquilo que Ele mesmo já determinou. E aí nós interrompemos ciclos de derrotas nas nossas vidas que já eram para ter acabado. Eu já passei por situações onde eu estava vivendo ciclos, e aqueles ciclos é porque eu não havia ainda aprendido. Só que é interessante que quando a gente está vivendo a situação, a gente não percebe. Eu sempre achei que eu era um cara que eu descansava em Deus, e a minha esposa falava para mim assim, Antunes, você não descansa em Deus. Eu falei, mas como que eu não descanso? Eu falei, eu descanso, mas eu levanto e vou atrás das coisas. Mas aí, Júlio, quando eu comecei a falar com o pastor César, eu fui entender o que era descansar em Deus. Porque para tomar uma decisão lá na empresa, lá é 1 ano orando para tomar uma decisão. Isso é depender de Deus. Depender de Deus é você silenciar todas as vozes. Depender de Deus é você entrar num outro nível de relacionamento. Eu comentei isso com vocês ontem aqui. Tem pessoas que até então, até hoje, só viveram um relacionamento de servos, mas nunca acessaram um relacionamento de filho. Deus, nessa noite, Ele também quer visitar a paternidade na vida de pessoas. Para que você possa fluir, para que você possa avançar, para que você venha, de verdade, andar na velocidade que Ele determinou para você. Para que Ele te dê pés como os da corça, para que você possa andar em lugares altos, para que a sua vida possa expressar e possa glorificar o nome do Senhor através daquilo que Ele quer fazer. Mas eu quero te dizer que coisas que estavam retidas nessa noite, elas vão ser liberadas sobre a sua vida. Porque eu acredito na palavra profética. E se estamos falando e declarando sobre milagres, se estamos falando sobre nova fase, se estamos falando sobre uma mudança de geografia, se estamos falando sobre avaliarmos as nossas vidas e enxergarmos que tipo de deserto estamos vivendo, é porque Deus quer levar você para aquilo que Ele mesmo prometeu. Glória. Eu sinto como se Deus precisasse aqui nessa noite renovar o ânimo de pessoas. Tem pessoas que estão precisando de um ânimo novo. Talvez hoje você veio aqui, sabe para quê? Para restaurar a alegria da salvação. Porque o Senhor quer renovar isso na nossa vida. Essa renovação, ela nos coloca numa outra posição. Numa posição de fé, de esperança, de alegria, de gratidão. Numa posição de sermos realmente pessoas que vão carregar aquela mensagem, não de uma forma teórica, mas de uma forma viva. É quando a sua vida se torna a mensagem. Essa é a diferença que eu sei que Deus quer fazer nas nossas vidas. E nesse momento, eu queria, pastor Samuel, com essa liberdade, eu queria convidar o pessoal do louvor aqui. O pessoal do louvor, se puder subir aqui. Eu queria que vocês ministrassem mais uma vez essa canção, onde vocês falam que eu não quero ser mais um. Você se coloca de pé. Eu quero dizer para você que a adoração, ela quebra barreiras. Deixa eu compartilhar algo com você. A Bíblia diz que Davi dançou com toda a sua força diante do Senhor. No Salmo 150, no verso 6, ele diz: todo ser que respira louve ao Senhor. E assim como eu vejo o inimigo querendo roubar as pessoas através de dízimo e de oferta,
Eu vejo o inimigo querendo roubar as pessoas através da adoração. Porque as pessoas parecem que elas têm medo de se expressar, elas têm medo de adorar, elas têm medo de levantar as mãos na posição de rendição. Talvez o que Deus quer ver nessa noite é só a sua posição de rendição, é só a sua posição de um coração quebrantado. Porque tem pessoas que elas estão ajoelhadas por fora, mas elas estão erguidas por dentro. Só que nessa noite eu sei que o Espírito Santo quer visitar pessoas, ele quer visitar histórias, ele quer passar por páginas da sua história. E o mover da adoração, ele vai gerar isso nesse ambiente. É o mover da adoração que vai fazer com que você seja vasculhado por dentro e vasculhado por aquele que tem a chave de todas as coisas. É aquele que tem a chave da vida e da morte. Ele tem a chave de Davi. Ele tem a chave da porta que ele abre e ninguém fecha, e da que ele fecha e ninguém abre. É esse mover de Deus de adoração que vai hoje interromper o ciclo na sua vida. Aonde você vai de verdade se jogar na presença dele. Pastor, teve um dia que eu estava numa igreja, sabe o que eu fiz? Eu não quis nem saber. Eu vim pra frente e deitei no chão com a cara no pó. Sabe por quê? Porque era questão de rendição. Ei, você está diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Parece que a gente vai esquecendo. A palavra diz que aonde estiverem 2 ou 3 reunidos, Ele está ali. Ele está aqui nesse momento. Não é a respeito do culto da Adebrage, da Pepi. Não é a respeito do culto do pastor Samuel J. Marques ou do Antunes. Mas é a respeito do culto ao Rei dos Reis. É Ele que muda. É Ele que muda a fase da sua vida. Ei, num piscar de olhos, Ele pode mudar tudo na sua vida. Só que hoje, nessa noite, é uma posição de adoração, é uma posição de adorador. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos, como se não tivesse ninguém ao seu lado, e que você viesse adorando, realmente adorando, para que cadeias sejam quebradas e que Deus possa inaugurar uma nova fase na sua vida. Vamos adorar. Milagre.